Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você vai estar ouvindo, vendo esse vídeo. Hoje é dia 21 de agosto de 2015 e eu gostaria de compartilhar algumas coisas especiais, mas eu gostaria de orar nesse momento, para que o Espírito Santo de Deus possa estar tocando no seu coração, abrindo o seu entendimento, a sua mente, o seu coração, para você ouvir aquilo que de Deus quer vir até você nesse dia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos e te louvamos por mais esse dia, pela nossa vida, casa, família, por tudo que o Senhor tem feito e pelo ainda que o Senhor vai fazer na nossa vida, pela tua salvação em Cristo, pelo teu Espírito maravilhoso. Eu quero te pedir agora, Pai, que tu possa estar entrando em cada lar, abençoando cada vida, cada casa, cada família, e que o Senhor possa estar atingindo cada vida com a tua graça, com teu amor, e que o Senhor possa estar revelando-se a cada amado irmão e irmã nesse dia através dessas palavras, em nome de Jesus. Usa-me para o louvor da glória do teu nome, que eu oro e te agradeço. Amém e amém, em nome de Jesus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra de alerta. Eu tenho publicado no canal da Rádio Aleluia FM vídeos com alertas, com palavras que o Senhor tem nos dado, com impressões que o Espírito Santo tem nos trazido e com coisas novas da parte do Senhor. A Bíblia diz em Daniel que as coisas que Daniel viu estariam seladas até o tempo do fim, e que por se multiplicar a ciência e o conhecimento, também essas palavras teriam agora um novo entendimento, uma revelação nova. E no mundo inteiro, os pastores, líderes, mestres da palavra, profetas têm se levantado da parte do Senhor para trazer revelações novas da palavra. Não heresias, como nós sabemos que tem muita por aí, mas verdadeiramente revelações novas da parte do Espírito Santo para guiar, dirigir, orientar a sua noiva, a sua igreja que está aguardando a volta do Senhor Jesus. Pois muito bem, nesses tempos, nesses dias, nós tivemos os nossos olhos abertos para várias coisas que nos eram seladas, fechadas. E eu falei de algumas delas em vídeos que passaram. Por exemplo, sobre o ladrão da noite, sobre o abrir e fechar de olhos, sobre a última trombeta, sobre palavras que o Senhor Jesus disse e que o apóstolo Paulo disse, que outros amados irmãos disseram, falando do dia do Senhor, falando do arrebatamento da igreja, e que verdadeiramente nós não tínhamos conhecimento, porque muitos têm usado a própria palavra, para avalizar uma conduta de não vigilância. Ou seja, quando nós chegamos e dizemos que muitos sinais estão acontecendo ao redor da terra, sinais estranhos, coisas espantosas no céu, sinais grandiosos no sol, na lua, nas estrelas e coisas espantosas. Eu mesmo publiquei algumas aqui no nosso canal da Rádio Aleluia. Essas pessoas ficam, parece que um pouco indignadas, achando que nós estamos querendo ser mais espirituais que elas, e dizem assim: não, mas só o Senhor sabe o dia e a hora, nem Jesus sabe, nem os anjos, só Deus, o Pai, então não adianta. Mas como assim não adianta? Quer dizer que só Deus sabe, então a gente tem que relaxar e viver de qualquer maneira? Então, veja bem, essa palavra de que ninguém sabe o dia e a hora está sendo utilizado pela igreja brasileira e muitas das vezes em outros lugares para justificar uma conduta de não vigilância, de não cuidado com a sua própria vida, porque ninguém sabe mesmo, então vamos viver de qualquer maneira. E não é isso que essa palavra diz, que ninguém sabe o dia e a hora.
E eu pude aprender assim de outros pastores e mestres da palavra que estudaram muito mais do que eu e que nos revelaram o sentido dessas palavras, né? Porque verdadeiramente o Senhor Jesus estava fazendo referência ao casamento judeu. O casamento brasileiro já não, nem vamos entrar nesse mérito, porque a gente sabe como é que está no nosso meio as coisas que são, mas lá em Israel, naquele tempo, o casamento era algo precioso, e quando eles entravam em noivado, já era um contrato de casamento, e a partir daquele momento já era um relacionamento sério, já era algo muito sério, com contrato, com penhor, né? Que o noivo dava um dote para o pai da noiva e firmando aquele contrato, e não desposava da esposa, mas se retirava para as terras do pai, que geralmente o pai tinha terras, para construir uma morada para que eles pudessem morar. Então ele fazia esse contrato de casamento, dava o penhor, ia embora, né, e construía a casa para depois voltar e pegar a sua noiva. E por isso Jesus dizia, ninguém sabe o dia e a hora, mas só o Pai que está no céu, nem os anjos sabem, mas só o Pai que está no céu. Por quê? Porque era costume naquele tempo, né, que fosse assim. E o noivo ia construir, quando a casa estava pronta, ele voltava e buscava a sua noiva, certo? Só que ele não vinha, ele não aprontava ali a obra e voltava, mas ele tinha que depender da palavra do pai, o pai que tinha que dar o seu aval. Ele tinha que inspecionar a casa e ver se a casa estava construída nos parâmetros necessários para a vida do casal. E quem dava o aval era o pai. Então o pai é que liberava o filho para ir buscar sua noiva, quando fazia a inspeção da casa e via que estava tudo pronto. E essa foi a palavra que Jesus disse. Ninguém sabe o dia e a hora, só o pai que está no céu. Por quê? Porque ele iria para o pai para preparar-nos morada. Ele deixou o Espírito Santo como penhor, como selo da salvação, como selo do contrato de casamento, e ele enviou o Espírito Santo. Em João 14, a palavra de Deus diz assim: eu vou na frente vos preparar a morada, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Amém? Não é assim que Jesus disse: e depois voltarei para vós, né? Para pegar a noiva preparada para isso. Então, veja bem, era sobre isso, era isso que Jesus estava falando. Ele não estava dizendo que ninguém saberia quando ele voltaria, porque ele quer que a noiva esteja preparada na volta dele. Qual é o noivo que vai se casar e que quer pegar a noiva de surpresa? Não quer, está tudo combinado, ele vai voltar, é óbvio que a noiva vai saber a hora que o noivo vai chegar, ela vai ter que ficar aguardando, pronta, no altar, para que o noivo venha e a pegue, a resgate, a leve para casa e a despose. Amém? Então, Jesus, ele quer que a noiva esteja preparada. Amém? A Bíblia diz que a volta do Senhor seria como nos tempos de Noé. Amém? E aí a gente fala, poxa, ninguém soube nos tempos de Noé. Noé entrou na arca e o dilúvio veio, pegou todo mundo de surpresa. Não pegou de surpresa, não. Por quê? Porque Noé ficou 100 anos construindo a arca e pregando a palavra do Senhor e dizendo por que ele estava construindo a arca. Mas aquele povo não ouviu Noé, aquele povo não deu credibilidade às suas palavras, até que 7 dias antes, o Espírito Santo de Deus chegou para Noé: Noé, entra na arca, porque fecha a porta que eu vou trazer a chuva. Uma semana antes, veja bem isso, querido, uma semana antes. Então, não é verdade que ninguém soube, a verdade é que não deram ouvido à pregação de Noé. E Noé soube, Noé e sua família ouviram a voz de Deus, mas eles estavam preparados, eles estavam atentos, esperando a palavra de Deus. E aí Deus ouviu, viu isso e disse, porque Deus mandaria Noé construir uma arca durante 100 anos, falar tudo aquilo e depois pegar Noé de surpresa? É óbvio
que não era esse o plano. É óbvio que Deus queria salvar Noé e a sua família e aquele que nele cresce. Então ele não queria pegar Noé de surpresa. E não serão todos que serão pegos de surpresa, ainda aqueles que serão pegos de surpresa, serão pegos de surpresa porque não creram, porque não ouviram a palavra da pregação de Noé. E hoje aqui está a igreja do Senhor avisando qual é o número de pessoas, de irmãos e irmãs que têm compartilhado sonhos, visões, revelações acerca do tsunami, do maremoto, do meteoro que vai cair. Quantos são? Crianças têm sonhado, velhos têm sonhado, e nesses últimos dias, a minha filha de 9 anos sonhou acerca da tsunami e do terremoto aqui em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. E ela compartilhou comigo há alguns dias atrás, 3, 4 dias atrás. Eu tenho visto vários vídeos, eu tenho pedido, Senhor, eu creio nisso. Por que o Senhor não fala comigo? E o Senhor deu a minha filha de 9 anos. Esse sonho, queridos, é real, é real. Ela sonhou que a terra começou a tremer aqui na nossa casa. Nós estávamos realizando um culto na nossa casa. E a terra começou a tremer, ela correu para a janela, e quando ela olhou, uma fenda, um buraco rachou-se aqui na nossa rua, rachou a rua. E tudo estava tremendo, e quando ela olhou para a montanha, pela janela da minha casa, uma tsunami maior do que a montanha estava vindo sobre nós, e aí ela se assustou, voltou-se para dentro novamente do culto, e quando ela olhou, ela viu 2 anjos, e quando ela piscou os olhos, nós estávamos no céu, com vários outros amados irmãos, e nos cumprimentávamos e nos abraçávamos no céu, uma vila de casas no céu, e depois íamos falar com Jesus. Queridos, é real, vai acontecer. Agora, será que você vai ouvir? Será que você vai ter fé? Né? Vai ter fé para acreditar nessa palavra? Será que quando Jesus voltar, você vai ter fé? Porque a palavra de Deus é clara, diz, quem creu na nossa pregação, quem vai ter fé quando eu voltar? Você vai ter fé? Queridos, eu estou guardando a minha fé. Eu estou guardando a fé da minha casa, da minha família. Eu estou ouvindo os clamores, os avisos do Espírito Santo para a sua igreja, avisando: eu estou voltando, eu estou voltando. Eu estou buscando a santificação com a minha família. Mas eu tenho visto, amados irmãos, muita gente dizendo: não, mas ninguém sabe o dia e a hora. Crentes que conhecem a palavra, que pensam que conhecem a palavra, usando a palavra para se dar desculpa, para se justificar em não estar aguardando para agora a volta do Senhor. Mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo diz: amados, eu sei que vocês já são inteirados dos tempos e das estações, né? E que aquele dia, vocês sabem muito bem que aquele dia virá como ladrão. Só que vocês já não estão em trevas para que aquele dia vos pegue como ladrão. E aí a gente não entende nada. Como pode Paulo falar que os crentes da Tessalônica, eles sabiam muito bem, estavam inteirados sobre os tempos e as estações, e sabiam que o dia do Senhor aconteceria como um ladrão, que ele viria como um ladrão, e depois dizer que por causa disso mesmo, eles não poderiam ser pegos de surpresa, porque eles sabiam, eram inteirados dessa coisa. Paulo estava falando dos tempos, das estações, e falou que o Senhor viria como um ladrão. E nós aqui, que nem trouxa, pensamos que é um ladrão comum, que pode ser a qualquer momento, que a gente tem que vigiar porque a gente pode ser roubado. Querido, presta atenção numa coisa. Ladrão era o nome do capitão da guarda que fazia o cuidado do templo naqueles tempos, ainda quando o segundo templo estava entre nós, certo? No povo judeu. E o fogo devia arder constantemente no altar. E por isso havia um sacerdote de guarda sempre, observando para manter o fogo aceso no altar. E aquele sacerdote tinha essa missão
de manter o fogo ardendo constantemente no altar durante a noite, tomar conta para que ele não se apagasse, correto? E o capitão da guarda, ele rondava o templo e tomava conta do templo, e de vez em quando ele passava por ali para ver como é que estava o sacerdote. Se ele encontrasse o sacerdote dormindo, ele ia até ele e queimava as suas vestes, e era de linho, amados. Aquela veste, aquilo pegava fogo, que era uma beleza, e quando queimava, e o sacerdote acordava, se batia todo, tinha que tirar as suas vestes, e era apanhado nu. É disso que se trata. Então Jesus diz: olha, cuidado que eu vou vir como um ladrão, não um ladrão comum, mas esse, o capitão da guarda, que fazia a guarda do templo e que via se o sacerdote estava dormindo ou não, para manter o fogo aceso constantemente no altar de Deus. Queridos, hoje o altar é o nosso coração, amém? E nós temos que cuidar para que o fogo permaneça aceso constantemente no altar do nosso coração. Por isso, Jesus diz em Lucas 21, acautelai-vos para que vosso coração não se sobrecarregue com glutonaria, com bebedice ou dos cuidados dessa vida, e aquele dia vos pegue como um laço, porque cairá sobre todo o habitante da terra. Queridos, a Bíblia diz que Jesus avisou que vai cair sobre todos os habitantes da terra. Não vai cair sobre o descrente, sobre o ímpio. Amém? Ainda mais que o crente, o descrente, o ímpio, naquele tempo, eram aqueles que não eram de Israel. Nós, então, somos descrentes, ímpios, mas somos enxertados na videira verdadeira por Jesus. Amém? Só que hoje nós estamos vigiando o nosso coração, o altar do nosso coração. Quando acontecer isso, o dia do Senhor, ele vai vir como um laço, e Jesus está avisando: cuidado com o altar do seu coração, para que aquele dia não vos pegue de surpresa, de repente, como um laço, porque cairá sobre todo habitante da terra. Se ele está avisando para você vigiar, para mim vigiar, o altar do meu coração, e não deixar sobrecarregar com essas coisas, para que aquele dia não pegue sobre o laço, então é possível que quando aquele dia acontecer, nós vamos estar fora desse laço, vamos estar fora dessa confusão, vamos estar fora desse problema, nós vamos estar atentos, nosso coração vai estar limpo, nós vamos estar atentos para a volta do Senhor. Se não fosse possível, o Senhor não estaria nos chamando a atenção. E outra coisa, em Mateus 24, quando nós vemos o fim do sermão, o sermão profético, Jesus começa com uma série de parábolas. E a primeira parábola que ele diz é a do servo fiel e do servo infiel. E ele diz: bem-aventurado aquele que, quando eu voltar, será achado assim, dando o alimento a seu tempo, para os seus conservos, ou seja, recebendo de Deus a palavra da verdade e compartilhando essa palavra da verdade. A pessoa tem que estar atenta com seu ouvido, com seu coração, para ouvir a Deus e para passar a mensagem do Senhor, para que as pessoas não sejam pegas de surpresa. Amém? A esse o Senhor colocará sobre todos os seus bens, mas o servo infiel, olha o que ele estará fazendo, ele estará dizendo exatamente isso: olha, mas o Senhor está demorando muito para chegar, isso aí dele voltar, está desde quando ele morreu e ressuscitou, ninguém sabe o dia e a hora, e se comportar de qualquer maneira, e festejar, e ficar espancando os conservos. Aí a palavra de Deus diz que Jesus disse o que aconteceria ao servo infiel, que ele seria lançado na mesma sorte dos hipócritas, no lugar de trevas e ranger de dentes. Queridos, ele não está falando isso acerca dos descrentes, das pessoas que não creem em Jesus, ou de que não conhecem a palavra da verdade do Evangelho. Ele está falando do servo infiel, daquele que foi chamado para servir ao Senhor e que está exatamente se comportando de uma forma indigna no seu sacerdócio, aquele que não está prestando atenção no seu próprio coração, no seu próprio altar, aquele que está crendo que Jesus tão cedo virá e que está cuidando só da questão material.
humana, carnal, natural. E está fazendo as coisas de qualquer maneira, queridos. É esse o alerta. Ora, será que se não tivesse condições da gente ficar alerta, vigilante e da gente não ser pego de surpresa, Jesus ia gastar o seu latim, o seu aramaico para nos avisar, olha, cuidado, porque aquele dia pode te pegar como laço. E o apóstolo Paulo ia dizer, olha, vocês já não estão em trevas para que aquele dia te pegue de surpresa. Então, que palavra é essa? Que ninguém sabe o dia e a hora. Jesus vai pegar de surpresa aqueles que estão desavisados, aqueles que estão vivendo de qualquer maneira, mas não aqueles que estão preparados. A igreja santa e preparada vai entrar. Isso é o que diz a palavra de Deus na parábola das 10 virgens, que é logo depois. E diz exatamente isso, que tem 5 virgens que são prudentes e 5 que são imprudentes. As imprudentes, quando perceberem que o noivo está chegando, vão comprar azeite para ter a sua iluminação, enquanto que as prudentes já vão ter azeite, reserva de azeite ali. Amém? E quando o Senhor estiver chegando e a voz disser, olha, o noivo está chegando, que eu creio que essa voz já está agora alçando essa palavra. O noivo está chegando. Então prepara a tua lâmpada, prepara o teu vaso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então não brinque, irmão. Não brinque, irmã. Jesus está voltando. A palavra do noivo está chegando, já está entre nós, queridos. E agora quem tiver azeite vai ter que pegar a sua lamparina, pegar o seu vaso e sair pela rua escura, procurando Jesus, porque Jesus não vai entrar na tua casa, não. A palavra de Deus diz que as virgens sairiam para se encontrar com o Senhor Jesus, aonde ele estivesse, e você só vai poder achar Jesus se você tiver iluminação para chegar até ele. E aquelas que vão estar imprudentes, buscando agora, no meio desse tempo, o seu azeite, o seu combustível para poder andar no meio da escuridão, quando chegar, a porta vai estar fechada. Então, não é verdade que ninguém sabe o dia e a hora. Tem gente preparada. Senhor Jesus, tem misericórdia nessa tarde, nesse dia, desse amado irmão, dessa amada irmã que está ouvindo essa palavra. Senhor, aviva a tua obra nesse coração, chacoalha, Senhor, o seu entendimento, Senhor. Faz com que, Senhor, ele possa se voltar para ti, possa entender a sua palavra e possa, Senhor, em nome de Jesus, a partir de agora, começar a te buscar, começar a buscar a revelação da sua palavra, se soltar, Senhor, das amarras, as amarras que os prendem, Senhor, para que eles possam estar prontos para o Senhor na manifestação da sua vinda, que está prestes a acontecer. O 6º selo, querido e amado irmão, está pronto para ser aberto, e aí vem o grande terremoto, vem a tsunami, vem todas essas coisas, e o arrebatamento da igreja do Senhor. Só que o arrebatamento vai acontecer talvez em meio disso tudo, talvez antes disso tudo, talvez durante disso tudo. E se você não estiver vigilante, se você não estiver fixo no seu olhar a Cristo, você pode ficar para lá, você pode ser confundido pelo Senhor na sua vinda, porque aqui no sonho da minha filha, queridos, o terremoto acontecia, o tsunami acontecia, e ela viu os anjos e a gente foi transportado para o céu. Queridos, em nome de Jesus, não brinque com Deus, não brinque com Jesus. O Senhor quer avisar você nesse dia, nessa tarde. Entre em jejum, entre em oração. Dia 13 de setembro é dia 1º Tisri em Israel, 1º dia do ano, ano Shemitah, que começa logo depois da festa das trombetas, o jubileu em Israel. A lua de sangue vai ser dia 27 de setembro. Queridos, isso não é brincadeira. Todos os sinais apontam para o retorno de Cristo. E a Bíblia diz, ao som da última trombeta. Se você sabe, querido, que por acaso não, mas você sabe que a festa das trombetas é a única festa judaica que ninguém sabe o dia e a hora que ela acontece? Sabe por quê?
porque ela é uma festa da lua nova. Só quando a lua começa a ficar crescente, quando o primeiro fio de lua aparece no céu, é que eles sabem que está no tempo de comemorar a festa das trombetas. E aí, os vigias, de novo, os vigias vão correndo até o sinédrio e avisam o sumo sacerdote que a lua está no céu, e aí ele ordena que se acendam as tochas por todo Israel, que toquem as trombetas para que o povo se reúna e comece a festejar o ano novo lá em Israel, o dia de soprar as trombetas. Você sabia também que existem 4 toques de trombeta diferentes e que cada um tem um nome, e que o último toque da trombeta ele tem um nome especial e é uma vez só tocado. Todos os outros 3 toques tocam 33 vezes durante 2 dias da festa. Mas o último toque é uma vez só, cumprido. Eles têm até lá o costume de ver quem é que toca por mais tempo esse toque. Tequia Gedula é o nome desse toque. E esse toque é o toque que é usado para chamar o exército de Israel de volta para o acampamento, para ir para casa, porque a guerra acabou. Esse é o toque que anuncia que o tempo de colher acabou, o tempo da colheita acabou, que não pode mais haver colheita. Querido, em nome de Cristo Jesus, entenda. E ao abrir e fechar de olhos, querido, que todo mundo quer um piscar de olhos. Óbvio que o arrebatamento vai acontecer rápido como um raio. Amém? Ninguém questiona isso. Mas o abrir e fechar de olhos é outra coisa. É outra coisa, assim como o ladrão da noite. E nós não sabíamos, amados irmãos em Cristo, do que se tratava. Mas em Israel, os tempos são contados diferente. O dia é contado diferente. Os anos são contados diferente. O calendário dele é lunar. E o dia dele não começa meia-noite para meia-noite 1, mas sim quando o sol se põe ou quando a lua levanta-se no céu. Amém? E nesse exato momento em que deixa de ser dia para ser noite, a semelhança do meia-noite para meia-noite 1, esse exato momento em que há essa transformação do dia para a noite, de um dia para o outro, é chamado do abrir e fechar de olhos, queridos. Então, quando Jesus diz, quando o apóstolo Paulo diz, ao abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, eles estão fazendo referências à festa das trombetas, amados irmãos, ao último toque da trombeta, a última trombeta, é disso que se trata. E ao abrir e fechar de olhos é no cair da tarde, querido. A festa das trombetas é agora em setembro, dia 13. E à tarde, querido, é depois das 5 horas da tarde, meu amado irmão e irmã. Então entenda, todos os sinais estão indicando que Jesus pode voltar nessa festa das trombetas de forma especial, porque é ano Shemitah, e é ano de jubileu, então vai começar um outro período Shemitah, uma semana de anos. Vai começar agora e a gente sabe que a tribulação, a semana que falta da 70ª semana de Daniel, é exatamente um período Shemitah. Então, se Jesus não voltar agora, nesse início de setembro, nesse meio de setembro para lá, ele só vai voltar daqui a 7 anos. E todos os sinais indicam que está iminente a volta de Jesus. Então eu não sei você, querido, eu não sei o que você crê, mas eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo, eu estou ouvindo a palavra de pessoas que compreendem, que estudaram a Bíblia mais do que eu, e eu estou testificando no meu coração, Jesus está para voltar. São centenas e centenas de pessoas que estão tendo visões, que estão tendo sonhos e revelações. São homens maravilhosos de Deus que estão refugindo como estrelas, que nem Jonathan Cahn, que nem Perry Stone, que nem Mark Biltz, que está tendo a revelação e a palavra das luas de sangue. Queridos, então
O que eu estou dizendo para você é que eu e a minha casa vamos nos preparar para esperar Jesus voltar em setembro, durante a comemoração da festa das trombetas, sim. E o Dr. David Ower, o profeta David Ower e o seu ministério, aqui no Brasil, está convidando aos irmãos a estar consagrando o jejum da mesma forma que o povo de Israel faz, e nós estamos aderindo em nome de Jesus, e estamos recomendando, queridos, não é lei para quem não quiser, mas quem quiser se coadunar com o mesmo Espírito, quem quiser estar aguardando a volta, o retorno de Jesus, quem acreditar nessa palavra de vigilância, queridos, presta atenção, Jesus pode voltar agora, em setembro, e eu não quero ficar para trás. Você também não vai querer ficar para ver o que vai acontecer nas mãos do anticristo. E você tem o aviso do Senhor. Não se dê por desavisado, porque quando a arca fechar as portas, depois que aconteceu o arrebatamento, só através de você entregar sua própria vida e de você morrer para não negar Jesus, só assim a salvação virá. Então, eu quero exortar você, querido, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo, a se preparar para a volta de Jesus em setembro, durante a festa das trombetas e durante o período da tarde. Fique ligado, se consagre a você, a sua casa, a sua família. Diga, eu e minha casa servirei ao Senhor, e eu vou esperar em oração, em consagração, em santidade, irrepreensível na alma, no espírito, no corpo, para a volta do Senhor Jesus, para que aquele dia não me pegue como um laço. E querido, se você vê esse vídeo, se você viu esse vídeo, avise os seus amados irmãos, avise os seus parentes. Se eles acreditarem ou não, será um problema deles, mas você terá avisado, e o sangue deles não será sobre a sua vida. Assim como aquele que vê esse vídeo não vai poder dizer que não foi avisado. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, e que você possa muito em breve estar junto comigo no céu. Esse é o meu desejo e a minha oração. Em nome de Jesus, aquele que vive e que em breve estará buscando a sua igreja. Que Deus abençoe e te guarde até o fim, em nome de Jesus. Amém?